Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Esse é um trabalho que eu vou falar um pouquinho rapidinho hoje, mas eu confesso que o, o que mais me encantou no trabalho foi o título, tá? Como o amor ao músculo pode quebrar o coração. Ou seja, o cara brincou com aquela ideia do coração quebrado, né? Então, e o amor quebra o coração, né? Então, assim, basicamente o que ele quer dizer, né? Como o amor ao músculo pode quebrar o coração, né? Impacto do uso de esteroides anabolizantes na hipertrofia muscular, no metabolismo, na saúde metabólica e cardiovascular. Então, a brincadeira aí que ele tenta associar é como que o uso dos esteroides pode ser negativo para o coração. E basicamente ele fala muito da questão da resistência à insulina e do metabolismo de lipoproteínas, tá? Então ele fala bastante dessas coisas do metabolismo de lipoproteínas, porque um dos efeitos que se constata muito na literatura é a redução do HDL, né, da lipoproteína, que tem efeito anti-inflamatório, antioxidante. Então aí ele vai falando algumas coisas. Então ele fala de toda a história, né, que os esteroides os efeitos foi estudado desde o século XIX, mas a partir dos anos 30 foi mostrado o efeito, depois começou-se a, a utilizar, inclusive nos Jogos Olímpicos, só que só bem depois, lá para 70 e alguma coisa, eles foram suspensos, né? E aí ele, por exemplo, ele faz uma lista aqui de... Na verdade, tem mais de 2.000 formas, né, de esteroide. Então, porque você tem a testosterona e você tem os esteroides anabolizantes androgênicos, né? Esteroides porque vem no colesterol, anabolizantes porque causam anabolismo, e androgênicos porque tem efeito masculinizante. Então, ele fala aqui dos injetáveis, né? De alguns dos injetáveis, né? Boldenona, decanoato, nandrolona, decanoato, stanozolol, cipionato, enantato, propionatos, supressão de testosterona, acetato. E aí tem os orais, né? Então, esses orais, geralmente, é o que, quando a gente fala de efeitos ruins para o fígado e tal, os orais é o que estão mais associados a esses efeitos ruins para o fígado do que como é que se fala? Os injetáveis, né? Os intramusculares, que são injetáveis com um composto oleoso. Então, aqui ele diz aí, né, que são as doses típicas semanais, né? Então, 240 a 400 miligramas, aí vai indo, né? Ou doses diárias, ou doses semanais. É claro que isso aí é um parâmetro, né? Tem uns malucos aí que tomam bem mais, né? E por aí vai. Então, ele comenta um pouco dos efeitos dessas drogas, aí ele fala das doenças, né, que estão associadas a ele. Então, cardiomiopatia, né, doença arterial coronariana, morte súbita, AVC, infarto do miocárdio, hipertensão, né? Que tem associação, né? Embora os mecanismos causais são complicados e tal. Aí, psicológico, depressão, principalmente quando você, segundo fala, alguns indivíduos estão mais propensos quando você suspende o uso, né? Desordens de humor, levar a abuso de substâncias, pode levar a dependência em alguns indivíduos, tá? Isso ele fala dos relatos que tem direto, assim, que tem como um todo na literatura, tá? Neuroendócrino, neurotoxicidade, redução da matéria cinzenta do cérebro, né? Os córtex menores e mais finos, impedimento cognitivo, tá? Então é claro que, gente, uma coisa importante, que inclusive ele fala no artigo, muitos desses efeitos aí são de reposição, de longo prazo, coisa clínica, não necessariamente isso tem a ver com o uso, né, em atletas ou no esporte. Então ele relata algumas substâncias, como por exemplo, alguns locais como o Oriente Médio têm um uso bem grande, né, enquanto que ele fala, segundo alguns lugares comparados ao Oriente Médio, tem menos, como a América do Sul, segundo ele. Então, ele fala, né, então outros efeitos, né, hepatotoxicidade, hipogonadismo, né, infertilidade, nas mulheres, virilização, acne, fertilidade, câncer. Mas é claro que esses efeitos, a gente, né, quem já viu vários tipos de trabalho sobre esteroides anabolizantes sabe que muitos desses efeitos é complicado você fazer uma associação direta deles com isso, né? Existem relatos na literatura, inclusive ele não coloca aqui, mas você encontra relatos na literatura, por exemplo, de efeito no tendão, né, que os tendões seriam mais frágeis, ruptura de algum, enfim. Então ele associa aí
até o nome da tabela diz, né? Doenças associadas com uso crônico de esteroide anabolizante. Associados, não quer dizer necessariamente que é causa e efeito, né? Muitos podem ser, mas é o que aparece na literatura aí, tá? De modo geral, mas é como falo, é sempre muito complicado você rastrear esses efeitos de modo geral, porque o indivíduo, ele fala isso no trabalho, né? Os indivíduos fazem acúmulo, né? Eles acumulam, fazem um negócio chamado acúmulo, eles fazem ciclo, eles misturam as drogas diferentes no ciclo. Então, tudo isso dificulta você rastrear o efeito, como funciona. Muitas vezes o quanto eu tomo é autorrelato, enfim, ele vai falando, né? Mas aí o interessante do trabalho é que ele fala de como que os esteroides fazem crescer a massa. Isso é uma coisa bem bacana, por quê? Porque segundo ele, e é verdade, eu lembro disso, acompanhava, né? Até mais ou menos a década de 90, o American College, o Comitê Olímpico, esse pessoal, dizia que não havia provas de que os esteroides aumentavam a força e o desempenho, né? Embora os atletas já usassem há tempo, já era proibido, inclusive, mas não tinha muito relato, tá? Daí tem até um trabalho aqui, que tem uma tabelinha de 96 mostrando começou a ter certeza desses efeitos. Aqui, então, ele fala da questão de como os esteroides podem influenciar, por exemplo, a questão da hipertrofia, então tem efeito direto do receptor dele, né? Tem aqui uma proteína de choque térmico que bloqueia o receptor, quando liga com o hormônio, essa proteína se afasta, e o receptor vai proteinar nos elementos responsivos a esse conjunto de hormônio receptor e vai estimular o aumento da produção de RNA das proteínas necessárias lá para, né? Então ele fala aqui, genes anabólicos, percepção de nutrientes, armazenamento, transporte de coisas, ativação de células satélite e a sua diferenciação. Então aí ele fala de outros receptores, né? Que esses hormônios podem ter também, por exemplo, desse EGFR, que também através da EC1 tal, vai aumentar o efeito genômico. O aumento de cálcio também vai ter efeito genômico, a calmodulina aqui, pela proteína quinase A. Então, são vias diferentes, né? Que através. Então, aí tem efeito também receptor androgênico de membrana, então, citoplasmático de membrana. Dessas outras proteínas, da proteína ligadora, essas SHBGR aqui, né? Então, todas essas proteínas, por exemplo, disparando efeitos genômicos, tá? Mas ele fala que também tem efeitos, por exemplo, não genômicos. Então, por exemplo, bloqueio da miostatina, que é uma proteína vamos dizer assim, é um modulador negativo aí da síntese proteica, né? Aí ele tem outro efeito não genômico via a estimulação da via da insulina GF, através da PI3 quinase, AKT. E é interessante que vou mostrar para vocês uma figurinha bem rápida ali embaixo, onde aqui ele mostra, né, por exemplo, através da AKT, mTOR tal, aqui, diminuição da degradação proteica muscular, né? Então, enquanto aqui, diminuição da degradação proteica através da KT via fluxo, e aqui estimulação da síntese proteica. Só que eu estava falando aqui também tem uma figura que mostra que quando é crônico, essa estimulação aqui crônica da KT, essa S6K1, pode acabar inibindo a própria metabolismo ali da insulina, né, da resistência à insulina, que é uma coisa que ele comenta. Então, aqui num primeiro momento, ela está começando a mostrar o mecanismo, aí a estimulação do GLUT4, captação de glicose, então está tendo esse efeito, mas o uso crônico do esteroide pode acabar tendo efeito negativo nisso. Então, aqui ele fala interessante, né, que efeito da dose resposta da tirolona na mudança da massa livre de gordura e força no leg press após 20 semanas em combinação com treinamento de força. E aí, ele mostra esse trabalho aqui desse baixinho, bacinho, não sei como se fala, tá? De 96. E aí o pessoal começou a mostrar que é um efeito dose dependente, né? Massa magra aqui, 50 miligramas, 125 por semana, 300, 600 aqui. Tanto a massa magra como a força no leg press, né? Você vê que aqui já com 300 já deu a força no leg press, o peso, a carga, né? Mas a massa magra com 600 teve mais efeito. Então, mostrando, a partir desse tipo de trabalho aqui, foi o primeiro a mostrar esse aumento de desempenho. E hoje em dia, quando você pega os trabalhos mais novos desse, né, eles pararam de falar que assim, tem efeito de anabolismo e tal, mas não tem efeito na força. Não, hoje eles falam que tem efeito na força e no desempenho. E esse foi o primeiro trabalho que mostrou isso. E aqui o que ele fala bastante, tá? Bastante no trabalho, é que
os esteroides anabolizantes podem causar um efeito, vamos dizer assim, anormal no metabolismo de lipoproteínas. Então, basicamente, o que ele está falando aqui no efeito normal, meus 10 minutos, o que é o efeito normal? Então, basicamente, tem ali quilomicrons, esses quilomicrons têm os ácidos graxos da dieta, e, por exemplo, eles vão passando, né? Vão passando um tecido, aí o tecido tem, por exemplo, a LPL, proteína lipase lipoproteica, vai tirando o conteúdo de triglicérides dessa VLDL, do quilomicron, aí ele vai virando quilomicron reminiscente, vai para o fígado usa essa gordura dele, por exemplo, e mais a gordura que já estava ali, faz uma VLDL, essa VLDL também vai entregando triglicérides, só que à medida que ela vai entregando triglicérides, ela vai ficando menor, né? E aí, ele vai ficando proporcionalmente mais rica, vamos dizer assim, proporcionalmente rica em cortisol, desculpa, nada a ver com cortisol, colesterol, e aí, por exemplo, ela vai interagindo, né? Ela vira VLDL, ela vira IDL, pode virar LDL. E aí, o que ele fala bastante, que é bem interessante, que no indivíduo normal, você tem, por exemplo, HDL2 e HDL3, que são os HDLs maiores, né? E esses HDLs aqui, eles interagem muito com, olha aqui, ó, essa IDL, né? Depois aqui com a ajuda dessa triglicéride lipase hepática, vira LDL. Só que essa LDL que ele mostra aqui, ó, por exemplo, a 1 e a 2 são maiores, né? Então são maiores, vamos dizer assim, são mais flutuantes, então são menos propensas a ter menos colesterol, por exemplo. Então são menos negativas, menos arterogênicas. Então, e aí, então o VLDL vem, vira LDL, LDL, né, à medida que ele vai deixando os triglicéridos dele, e aí, por exemplo, vai sendo captado pelos tecidos, aqui pelas paredes. E se por acaso tiver ácido graxo aqui depositado de forma adequada, o HDL2 e HDL3 faz o transporte reverso desse colesterol, interage aqui, né? Ele interage aqui com por exemplo, o IDL, com o LDL e vai trocando capturando o colesterol de locais que não tem que estar, e aí, por exemplo, passa para o fígado. Então, eu sempre falo para os alunos, esse negócio de HDL, LDL ser mal ou não, é só se tiver desproporcional a relação entre eles, né? A mulher tem mais do que do homem, o HDL, por exemplo, mas se tiver em equilíbrio as quantidades, nenhum é bom nem é ruim. Eles fazem um transporte, eles fazem um trabalho conjunto, né? Eles interagem, o colesterol, o HDL vai lá e pega os lipídios no local que ele não tem, tá? Vamos imaginar assim. Aí o que ele fala é que, por exemplo, quando você tem o uso crônico de esteroide anabolizante, ao alterar, por exemplo, aquela enzima lá, essa aqui, né, cadê? É a bichinha aqui, ó, HTGL, né, que seria a triglicéride lipase hepática, quando ele aumenta muito a produção dela, tá vendo? Ela tá aqui, ó, fazendo, não, mas como ele aumenta muito a produção dela, ele passa, aqui ela estava produzindo aquele a LDL1 e 2, que eram as melhores, né? Aqui ele passa a produzir, por exemplo, essa 3 e 4, que são menores, ó, né? Então elas são, vamos dizer assim, elas são menores, são mais densas, né? São menos flutuantes, vamos dizer assim. Elas são mais densas. E elas são mais propícias a deixar o seu colesterol em local, vamos dizer assim, inadequado. Por outro lado, quem está fazendo aquele trabalho de proteção, que era remover o colesterol daqui, dessas lipoproteínas, né? A HDL2 e 3, olha aqui, diminui bastante em função das alterações que o esteroide promove. Então, um dos achados que ele comenta nesse trabalho, que mais está presente na literatura do efeito de lipoproteína, é justamente essa redução de LDL, redução de HDL, né, que é o bom colesterol, e aí algumas alterações que são menos presentes. Alguns estudos mostram no LDL. Então, muito estudo mostra diminuição do LDL, aumento do LDL e diminuição do HDL. Nem todos os estudos mostram esse aumento do LDL, mas praticamente todos mostram essa diminuição do HDL. Então, aí são esses mecanismos, né? Sugerindo, então, daí é o título, né? Porque o amor ao músculo, o uso de esteroide cronicamente, pode acabar comprometendo o coração, nesse sentido da arteriosclerose. E aqui, o que ele fala, um outro mecanismo que pode estar ligado ao problema do coração, arteriosclerose, é a resistência à insulina. Se a gente for reparar, isso aqui já estava aqui, ó, na primeira figura, ó, é esse eixo aqui. Só que aqui ele fala uma ação normal da testosterona. Aqui é um mecanismo que parece que ocorre quando você tem excesso. Então, por exemplo, você tem testosterona, uso, você tem aromatização para estradiol, aí ele tem um efeito negativo aqui na insulina, né? Você acumula gordura, tecido adiposo visceral, esse tecido adiposo visceral hipertrofiado, inflamado,
tem citocinas, ácidos graxos, que vão bloquear o substrato 1 do receptor de insulina, aí ele tem todo um mecanismo, teoricamente, para KT, mTOR, que faria ali GLUT, faria hipertrofia, aquela coisa toda, mas essa estimulação crônica, ao inibir aqui, né, em função dessas coisas, inibindo aqui a ligação, inibindo aqui, e o próprio S6K1 também sendo inibido, sendo hiperativado, hiperestimulado, vai acabar dando um feedback negativo aqui. Então, esse é um mecanismo, por meio desse aumento do S6K1, pelo qual se pode tentar explicar a resistência à insulina, que estudos sugerem que muitos indivíduos passam a ter, né, quando se faz uso dos esteroides anabolizantes. E daí, uma outra coisa que está associada, por exemplo, é aumento de pressão, tá? Então, são as coisas. Então, é isso, né? Um trabalho legal, atual, no sentido que ele mostra mecanismos, né? Então, tentando apoiar principalmente como que o uso de esteroide crônico pode levar a problemas cardiovasculares, né, principalmente por alteração do metabolismo de lipoproteínas e, consequentemente, lá na frente, aterosclerose, problemas, né, embora ele fale de hipertensão, uma série de outros fatores, mas ele fica muito ele bate mais nessa tecla de, principalmente do HDL, que pode diminuir e, às vezes, aumenta o LDL. Uma outra coisa que ele fala que precisa ser investigada é justamente o metabolismo da glicose, resistência à insulina, porque resistência à insulina a gente fala aqui nesses vídeos, né? Geralmente é um problema, geralmente não, é um problema para várias coisas, e então ele fala. Então, e é um trabalho interessante, porque ele conta um pouco a história dos esteroides, fala justamente essa coisa aí que eu comentei, que é bem interessante, que eu lembro muito disso. Eu via vários artigos e falava assim, pô, os caras tomam bola, ficam mais fortes e tal, mas nas pesquisas não estão falando que não aumenta o desempenho. Aí ele conta a história disso, fala que através do trabalho lá do baixinho de 96 começou a mudar, e é um trabalho interessante para quem gosta da área aí. Muita coisa tem que ser feita ainda, mas já dá algumas explicações interessantes aí. Tá ok? Até um próximo vídeo. Um abraço. Chame os seus conhecidos aí para se inscrever no canal Falando Francamente com K, que é mais fácil de achar. Um abraço. Tchau.